Para o homem grego, o conceito de cidadania era um conceito de pertencer a um Estado. Era uma concepção de ser parte. Como eu falei no início, havia a noção por parte de todos de que somos parte do todo, parte de uma unidade, que é o cosmo, que é o macrobios. E reduzindo isso a um nível de cidades, o cidadão é aquele que não apenas mora na cidade, mas que pertence a ela. Com tudo o que esse pertencimento, isso pode implicar. Quando uma coisa pertence a outra, significa que ela deve obediência a ela, que ela faz parte dela e, portanto, está obrigada por ela a cumprir com todos os requisitos desse pertencimento. E isso, então, é o que vai acontecer dentro da concepção de cidadania do homem grego. Para um homem grego, era da mais alta estima pertencer a uma cidade. Havia um orgulho de fazer parte. Geralmente eles não gostavam de mudar de cidade. Por quê? Porque ele pertencia àquele local. Ele era um cidadão daquele local. E geralmente, nas cidades gregas, se alguém chegava, ele podia morar 20 anos aí, ele era um estrangeiro. Sempre. Por quê? Porque ele não nasceu aí. Ele não pertencia de fato àquela cidade. Ele era de outra cidade. Então sempre seria um estrangeiro na cidade que ele resolvesse se mudar. Mudavam, sim, mas para sempre iriam ser um estrangeiro naquele local. Para eles havia esse orgulho, como hoje a gente costuma ter, não tão forte quanto eles, claro, o orgulho nacional, patriótico, cívico, de pertencer a uma pátria. Mas no homem grego isso era muito mais forte. Ele se obrigava ao cumprimento estrito de uma série de normas, de leis, na proteção, na defesa, na realização de tudo o que era necessário para aquela cidade, que era o estado dele. As velhas cidades gregas não eram como as nossas atuais. Cada cidade era como se fosse um pequeno estado, tinha as suas próprias leis, a sua própria organização. E assim, o estado e os cidadãos se fundiam, como sendo a mesma coisa praticamente. O cidadão pertencia ao Estado, era dele e tinha que defendê-lo e estava obrigado por isso a dar a própria vida, se fosse necessário, na defesa desse Estado. Mas longe de fazer com que alguém se sentisse mal por isso, todos se orgulhavam de poder fazer isso, porque a educação da paideia fazia com que eles naturalmente se sentissem parte daquilo e, portanto, como uma célula do nosso corpo, na obrigação de cumprir com tudo aquilo que é necessário para que possa continuar sendo célula do corpo.